Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Microeconomia Avançada. Continuaremos com o módulo 2, agora na sua parte 3. No módulo anterior discutimos um pouco sobre a estática comparativa. Agora veremos as implicações do axioma fraco sobre a demanda do consumidor. Então, como dito, veremos as implicações do axioma fraco da preferência revelada sobre a demanda do consumidor. Vamos iniciar com a definição. Uma função demanda walrasiana x de Pw satisfaz o axioma fraco da preferência revelada se a seguinte propriedade se mantém para quaisquer dois pares preço-renda Pw e P'W'. Se P vezes x de P'W' for menor do que W, para um x de P'W' diferente de x de Pw, então necessariamente P' vezes x de Pw será maior do que W'. Lembre da lei de Walras que P vezes x de Pw sempre será igual a W. Ou se o consumidor escolhe a cesta x de Pw quando x de P'W' estava disponível, pode-se inferir que x de Pw é revelado preferido a x de P'W'. Logo, pelo axioma fraco, ele só consumirá a cesta x de P'W' se não puder pagar por x de Pw. Note, ao nível de preços P e a renda W, o consumidor conseguiria obter a cesta x de P'W', mas sabemos pela lei de Walras que ele escolherá a cesta x de Pw ao invés de x de P'W'. Como essas cestas são diferentes, então isso implica que a cesta de x de Pw é preferível à cesta de x de P'W'. Portanto, aos preços P' e W', ele só escolheria x de P'W' se não pudesse pagar pela cesta x de Pw. Vejamos de outra maneira. Note que o teorema fraco nos diz que não pode haver ao mesmo tempo P de x de P'W menor do que W e P' vezes x de Pw menor que W'. Vejamos no gráfico. Suponha que essa é a nossa restrição orçamentária aos níveis de preço P e de renda W. Nessa situação, o consumidor escolhe a cesta x de Pw. Perceba que qualquer ponto abaixo dessa linha poderia ter sido escolhido pelo consumidor. Contudo, ele prefere essa cesta. Alteremos então os preços de P para P' e de W para W'. E teremos assim uma nova restrição orçamentária. Pela lei de Walras, escolheremos um ponto sobre esta reta. No caso, x de P'W'. Note que x de P'W' está dentro do conjunto walrasiano aos preços P e renda W. Portanto, com esses níveis de preço, seria possível para o consumidor obter x de P'W'. Apesar disso, ele escolheu x de Pw. Dessa forma, podemos inferir que x de Pw é preferível a x de P'W'. Essa situação satisfaz então o axioma fraco. Vejamos agora uma outra situação. Mais uma vez, temos a restrição orçamentária limitando o conjunto B de Pw. Agora, escolheremos essa nova cesta x de Pw. Novamente, teremos a alteração de P para P' e de W para W', desenhando então um novo conjunto walrasiano. Note que nessa situação, x de Pw está dentro do conjunto walrasiano aos preços P' e W'. Portanto, ele estaria acessível ao consumidor nessa situação. Contudo, aos preços P' e W', o consumidor escolhe a cesta x de P' e W' sob a reta orçamentária. Perceba a contradição. X de P' e W' estava disponível aos preços P e W. Apesar disso, o consumidor escolhe x de Pw ao invés de x de P'W'. Portanto, poderíamos inferir que x de Pw seria revelado preferido a x de P'W'. Contudo, quando se alteram os preços para P'W', apesar de ter disponível a cesta x de Pw, o consumidor escolhe x de Pw', o que de forma contraditória levaríamos a crer que x de P'W' é preferível a x de Pw. Dada essa contradição, dizemos que essa situação não satisfaz o axioma fraco da preferência revelada. Perceba que da discussão que tivemos sobre o bem de Giffen, podemos inferir que existem, na verdade, dois efeitos advindos de uma alteração de preço. Um é a alteração dos preços relativos, ou seja, um dos bens fica mais caro ou mais barato com relação aos demais bens, e uma alteração na renda, visto que a alteração no preço pode aumentar ou diminuir a renda disponível para o consumo dos dois bens. Imagine agora uma situação em que há uma mudança nos preços acompanhada de uma alteração da renda, tal que a cesta que era escolhida antes da mudança continue disponível. Então, originalmente nós tínhamos os preços P e a renda W, e o consumidor escolheria a cesta x de Pw. Em seguida, os preços mudam de P para P'. Daí a nova renda seria W', e pela lei de Walras, seria igual a P' vezes x de Pw. Para que a cesta x de Pw esteja disponível ao novo nível de preços P', a renda teria que se alterar necessariamente de W para W'. Então, o ajuste na renda, chamaremos que ΔW, seria igual a cesta demandada vezes a variação no nível de preços. Damos o nome dessa alteração na renda, como resposta à variação dos preços, de variação de preços compensada de Slutsky. Vejamos agora uma proposição. Suponha que a função de demanda walrasiana, x de Pw, é homogênea de grau zero e satisfaz a lei de Walras. Então, x de Pw satisfaz o axioma fraco da preferência revelada se e somente se as seguintes propriedades se mantêm. Para qualquer variação de preços compensadas
de uma situação inicial P e W para um novo par de preços P' e W', em que W' seria a renda ajustada após a mudança de preços, nós temos que P' menos P, ou seja, a mudança absoluta nos níveis de preços, vezes a variação da demanda, considerando o novo nível de preços e a renda compensada, teria que necessariamente ser menor ou igual a zero. Ou, se preferir, a variação de preços vezes a variação da quantidade demandada tem que necessariamente ser menor ou igual a zero. A prova dessa proposição vai se dar em duas partes. Primeiro, mostraremos que se x de PW satisfaz o axioma fraco, a desigualdade acima se mantém. Em seguida, temos que mostrar que o axioma fraco se mantém para qualquer variação compensada como é descrita acima. Para verificar a primeira parte da demonstração, veja o seguinte, que se x de P' W' for igual a x de PW, então essa igualdade necessariamente vai ser igual a zero, né? Dado que esse termo vai ser zero, eu estou multiplicando algo por zero, então isso aqui tudo vai ser zero. Dessa forma, a desigualdade mostrada na proposição se mantém. Dado que, como a proposição diz que esse produto tem que ser menor ou igual a zero, então o fato dele ser igual a zero satisfaz a restrição. Vejamos agora o caso em que as cestas x de P' W' e x de PW são diferentes. Podemos então reescrever o lado direito da equação como: aqui temos a equação original, P' menos P vezes x de P' W' menos x de PW. Se nós passarmos esses termos multiplicando dentro dos colchetes, ficaríamos com P', que multiplica essa diferença das cestas, menos P, que multiplica essa diferença das cestas. Como nós dissemos que a mudança de P para P' é compensada, então sabemos que P' vezes x de PW tem que ser igual a W'. Por outro lado, pela lei de Walras, nós sabemos que P' vezes x de P' W' tem que ser igual a W'. Daí nós deduzimos que P' vezes x de P' W' e P' vezes x de PW tem que ser iguais. Portanto, esse termo da equação torna-se igual a zero. Da mesma forma, pela demanda compensada, nós sabemos que x de PW está disponível aos preços P' e W'. Assim, do teorema fraco, nós sabemos que x de PW não pode estar disponível aos preços P e W. Logo, nós temos que necessariamente P vezes x de P' W' tem que ser necessariamente maior do que W. Assim, nós chegamos à conclusão de que o segundo termo da equação, P que multiplica x de P' W' menos x de PW, tem que necessariamente ser maior ou igual a zero. Portanto, de 1.1 e 1.2, nós deduzimos então que P' menos P de x de P' W' menos x de PW' tem que ser necessariamente menor ou igual a zero, provando, portanto, a primeira parte da proposição. Agora mostraremos o seguinte, que o axioma fraco não se mantém se existe alguma variação compensada de preços, por exemplo, P', W', partindo de um par original PW, com x de P', W' diferente de x de PW, tal que P vezes x de P', W' seja igual a W, e ao mesmo tempo, P' vezes x de PW seja menor ou igual a W'. Porque a P', W', o consumidor escolhe x de P' W pela lei de Walras. Contudo, a seja x de PW seria preferível. No entanto, se ela estivesse disponível, o consumidor não escolheria x de P' W'. Logo, nesse caso, o axioma fraco não se mantém. Assim, como a nossa função demanda satisfaz a lei de Walras, essas duas desigualdades vão implicar que, como vimos na situação anterior, P vezes x de P' W' vai ser igual a W. E da mesma forma, P que multiplica x de PW vai ser igual a W também, pela lei de Walras. Logo, esses dois termos são iguais, isso aqui me daria um zero. Já por P', se eu multiplicar P' vezes x de P' W', eu obteria W. Assim, multiplicando P' vezes x de P' W', obteríamos W'. Enquanto multiplicando P' vezes x de PW, obteríamos algo menor do que W'. Portanto, essa diferença tem que ser necessariamente maior ou igual a zero. Dessa forma, juntando as duas equações, nós temos que a diferença de P' menos P, que multiplica x de P' W' menos x de PW, tem que necessariamente ser maior ou igual a zero, sempre que x de P' W' for diferente de x de PW. Mas note que isso contradiz a nossa proposição. Portanto, podemos concluir que o axioma fraco se mantém para qualquer variação compensada de preços. A desigualdade da proposição 3.1 pode ser interpretada como uma forma da lei da demanda, que ela postula o seguinte: a demanda e os preços se movem em direções opostas. A proposição nos diz que a lei da demanda se mantém também para variações compensadas nos preços. Suponha que x de PW é uma função diferenciável nos preços e na renda. Partindo então do par de preços P e W, podemos definir uma mudança marginal nos preços como sendo D de P. E a variação compensada na renda, então, poderia ser expressa como sendo D de W igual a x de PW vezes D de P. Se aplicarmos a regra da cadeia a essa expressão, podemos então ver que uma mudança marginal induzida na demanda pela mudança compensada nos preços pode ser escrita como D de x vai ser igual a nossa matriz de derivados de x com relação a P, vezes a nossa matriz de derivados de W com relação a W. Substituindo D de W por x de PW D de P, então nós chegamos à seguinte conclusão: que a variação em x pode ser dada pela nossa matriz de efeitos preços vezes a variação no preço, mais a nossa matriz de efeito renda vezes a quantidade demandada multiplicada pela variação nos preços. Isolando D de P nesses dois termos,
vamos chegar então à conclusão de que D de x vai ser igual a nossa matriz de efeito preço mais a nossa matriz de efeito renda multiplicada pela quantidade demandada, tudo isso multiplicado pela variação de preço. Então, da proposição 3.1, nós sabemos que D de P vezes D de x tem que ser menor ou igual a zero. Logo, substituindo D de x nessa expressão, podemos concluir que D de P vezes nossa matriz de efeito preço mais nossa matriz de efeito renda vezes x, D de P vai ter que ser necessariamente menor ou igual a zero. Veja que a expressão em colchetes será, na verdade, uma matriz L por L que denotaremos de S de PW, onde cada entrada dessa matriz, denotaremos por S minúsculo de LK, vai ser o efeito preço do bem L com relação ao preço do bem K, mais o efeito renda do bem L, vezes a quantidade demandada pelo bem K. Essa matriz, então, será chamada de matriz de Slutsky, enquanto os seus elementos serão denominados efeito substituição. Agora vejamos outra proposição. Se uma função demanda walrasiana x de PW é diferenciável, satisfaz a lei de Walras, a homogeneidade de grau zero e o axioma fraco, então, para quaisquer P e W, a matriz de Slutsky, S de PW, vai satisfazer a seguinte desigualdade. V, que multiplica S de PW vezes V, vai ter que ser menor ou igual a zero para qualquer V contido nos reais. Ao satisfazer a proposição 3.2, isso vai implicar que a matriz é necessariamente negativa semidefinida. Portanto, seus elementos serão todos menores ou iguais a zero. Ou seja, o efeito substituição do bem L com respeito a seu próprio preço é sempre não positivo. Uma implicação interessante disso é que o bem de GIF necessariamente será um bem inferior, uma vez que, para que o efeito de substituição seja menor que zero, dado que o efeito preço, pela definição do bem de GIF, é maior do que zero, então o efeito renda necessariamente vai ter que ser menor do que zero, caracterizando, portanto, o bem inferior. Mais uma proposição: se a função demanda walrasiana x de PW é diferenciável e satisfaz a lei de Walras e a homogeneidade de grau zero, então para qualquer par PW, nós vamos ter que o vetor de preços pré ou pós-multiplicando a matriz de Slutsky resultará em um vetor nulo. Isso implica que a matriz de Slutsky é sempre singular, ou seja, não possui posto cheio. Por fim, cabe o seguinte questionamento: será que a teoria da demanda do consumidor, baseada nas suposições de homogeneidade de grau zero, lei de Walras e no requerimento de consistência incorporado pelo axioma fraco, se compara à teoria baseada na maximização de preferências racionais? A resposta é que essas teorias não são equivalentes, sendo a baseada no axioma fraco menos restritiva, ou seja, requer menos suposições do que aquela derivada das preferências racionais. Dessa forma, podemos resumir a seção em 3 pontos. 1. O requerimento de consistência embutido no axioma fraco, combinado à homogeneidade de grau zero e à lei de Walras, é equivalente à lei da demanda compensada. 2. A lei da demanda compensada, por sua vez, implica que uma matriz de Slutsky negativa e semidefinida, ou seja, efeitos de substituição negativos. Essas suposições, por sua vez, não implicam necessariamente uma matriz de Slutsky simétrica, exceto para o caso particular em que nós temos somente dois bens. E é isso, por hoje é só. Até o próximo vídeo.